Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todas bem. Então vocês vão perceber que esse vídeo aqui ele vai destoar um pouquinho, né? Eu estou num lugar diferente, porque esse vídeo aqui ele é uma regravação, tá? Eu sempre reassisto os vídeos antes de postar para vocês e eu senti essa necessidade de regravar esse assunto, porque eu não gostei muito do resultado do semestre anterior em termos de vídeo, e eu acho que é um assunto muito importante. Então eu vou regravar, não sei quantos vídeos exatamente eu vou regravar, mas todos os que eu senti a necessidade eu vou fazer para que a gente possa fazer o melhor conteúdo aí para vocês, para que vocês possam desenvolver aí a formação de vocês da melhor maneira possível, tá? Não vou tomar muito tempo de vocês, vamos lá para o nosso tema. O tema de hoje é método axiomático e demonstrações. Como eu falei, esse vídeo ele é muito importante, por quê? Porque esse é o primeiro vídeo matemático mesmo da gente, né? No sentido de linguagem matemática. Porque qual é um dos objetivos desse curso, né? Fundamentos de Matemática? É ajudar vocês na transição daquela lógica matemática intuitiva para uma lógica matemática formal, tá? Então é isso que a gente vai fazer e é isso que eu espero conseguir passar a mensagem. Então, antes de falar disso, né, a gente tem que falar um pouquinho sobre o que é, né, o método axiomático. Para a gente poder ter uma ideia, né, desse método que a gente usa para fazer matemática, tem essa frase que ela é muito interessante e que ela diz o seguinte, né, vou ler para vocês. Uma das coisas que distingue a matemática das demais ciências naturais é o fato de que um tema de matemática é discutido utilizando-se a lógica pura. E por conta disso, uma proposição em matemática, uma vez comprovada, a sua veracidade é aceita como verdade irrefutável e permanecerá assim através dos séculos. Então isso mostra uma distinção um pouco, né, da matemática, que a matemática ela vai sempre se acumulando. Ela é diferente, né, por exemplo, de outras áreas em que você surge uma nova teoria e a partir do momento em que essa nova teoria surge, o que foi feito anteriormente se torna obsoleto. Na matemática não, vai sempre se acumulando, né? Porque uma verdade, né, ela é uma verdade matemática. O método, né, que a gente usa para fazer isso, né, é o que a gente chama de método axiomático, que a gente discutiu um pouquinho na PNP anterior. Então, para a gente poder entender, né, vamos formalizar, né, não é formalizar, mas passar uma ideia um pouco mais estruturada do que são axiomas. Os axiomas, eles são verdades que a gente assume como verdade. Primeiro, né, ou por necessidade ou por perceber que são verdades óbvias para aquilo que a gente quer colocar. Então, a ideia dos axiomas, eles são como se fossem a regra do nosso jogo, tá? Você define as regras estão definidas. Se você muda as regras, você muda o jogo. Pensando em termos de um esporte, né? Você pode colocar uma regra que só pode usar os pés. E aí você vai ter um esporte. Uma regra que só pode usar as mãos. E aí você vai ter um outro esporte diferente. A ideia dos axiomas é essa. Você define as regras e você vai ver as consequências do que você consegue construir baseado naquelas regras. E aí, dando alguns exemplos, né, você vai ter os três princípios básicos que a gente viu na PNP anterior, são as regras, são os axiomas da lógica clássica. Os 5 postulados de Euclides são as regras da geometria plana. Vou deixar material de aprofundamento para vocês entenderem um pouco mais sobre isso, né? E principalmente, né, a história famosa do quinto postulado de Euclides, que é o postulado das paralelas, e que como você altera ela, você cria uma geometria absolutamente nova. E os 3 axiomas de Peano, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, que são as regras que a gente usa para a construção dos números naturais. E aí estão os 3 caras, né? Aristóteles, Euclides e o Peano, que são os caras que organizaram. Por quê? Porque quando a gente quer escolher os nossos axiomas, a gente quer o menor número de axiomas possível. Por quê? Porque quanto mais axiomas, maior é a sua chance de ter contradições, de criar paradoxos. Então a gente quer evitar, então a gente quer a coisa menor possível. Então você for pensar que na lógica são 3, para a geometria plana são 5, e para os números naturais são 3 também. Tá? E aí, qual que é a ideia, né? A ideia é você usar as demonstrações. A demonstração, ela é como se fosse a ferramenta de trabalho do matemático. Então, o que a gente vai pegar, né? A lógica clássica, teoria de conjuntos, que a gente vai construir bastante teoria de conjuntos aqui nesse curso, e os seus axiomas. Então, eu vou pegar essas 3 coisas, a lógica clássica de Aristóteles, a teoria de conjuntos, que a gente vai construir aqui, e os axiomas. Então, a partir disso, eu vou desenvolvendo aquela minha matemática. E assim, eu vou poder avaliar se uma determinada proposição ela é verdadeira ou falsa. E quando eu concluo que uma determinada proposição ela é verdadeira, e o processo lógico que eu uso para fazer isso é o que eu chamo de demonstração. E aí, cada coisa que eu demonstro, ela vai passar
a compor a minha teoria, tá? E aí eu estou falando, né, uma observação, que eu posso demonstrar às vezes que uma determinada proposição é falsa, mas o que a gente não pode esquecer é que ela é falsa por conta daquele sistema de axiomas que eu escolhi. Então eu posso modificar o meu sistema de axiomas para que uma determinada proposição seja verdadeira. Tá? Isso que é importante, que as verdades elas são verdades a partir das regras do meu jogo, que são os meus axiomas e as consequências dele, que são os teoremas e por aí vai. Então eu vou colocar aqui uma anotação, né? E que é uma linguagem bem da matemática, tá? Se você for pensar em outros campos do conhecimento, talvez as mesmas coisas elas recebam estruturas diferentes. Então, coloquei aqui uma seta. O que eu estou chamando de tese? Tese é aquilo que eu quero verificar se é verdade ou não. Tudo bem? Hipótese vai ser as verdades que eu já demonstrei. Então eu tenho por hipótese, são aquelas coisas que eu já sei que são verdades. E aí, usando essas hipóteses, num processo lógico que eu chamo de demonstração, eu provo a minha tese. E aí ela passa a ser um teorema. Em outras áreas de conhecimento, essas mesmas estruturas recebem outros nomes. Mas esses são os nomes que a gente comumente usa para matemática, e essas são as funções para essas palavras, né? E aí, só para ilustrar um pouco, né, eu coloquei aqui os axiomas de Peano. Se vocês forem observar, aqui eu tenho 4, mas eu falei que eram 3. Por quê? Porque 2 eu consigo aglutinar em um só. Eu deixei aqui em 4 por uma questão didática. Então, só para exemplificar, né? Opa, passei. Ah, não, voltei. Então tá aqui, né? Primeiro axioma, né? Todo número natural possui um sucessor, que é também um número natural. Então, estou querendo dizer o quê? Se existe um número natural, 1, ele vai ter um sucessor, 2. E esse 2 vai ter um sucessor, 3, e por aí vai. Números naturais que possuem o mesmo sucessor são iguais. Então, se dois números naturais possuem o mesmo sucessor, eles são o mesmo número natural. Existe um único número natural, chamado 1, que não é sucessor de nenhum outro. E aí é um detalhe, tá? Eu estou seguindo essa definição que eu estou começando os números naturais do 1. Beleza? Eu posso falar que eu estou dando uma abordagem de análise. Por quê? Quando vocês estudam e, por exemplo, trabalham com ensino médio, ensino fundamental, os números naturais eles começam do zero. Aqui não. Por uma opção minha. Eu poderia, ao invés de colocar dito 1, poderia colocar dito 0. Mas não é o que eu quero fazer aqui. O que eu quero fazer aqui é começar os números naturais do 1. Isso é uma opção minha, tá? E o que vai caracterizar esse cara? Ele é o número natural que não é sucessor de ninguém. Ele é o meu ponto de partida. E o meu último axioma é o que eu chamo de princípio de indução finita, que eu não vou explicar muito aqui, porque a gente vai ter uma PNP exclusiva para falar do princípio de indução finita. Ele é uma das ferramentas de demonstração que a gente vai usar. Então, essa foi a PNP, ela foi bem rápida, tá? E termina aí com uma frase de um personagem que é bem famoso, que alguns de vocês devem conhecer, talvez alguns de vocês não conheçam, talvez alguns de vocês adorem, outros detestem. Mas é só para ilustrar, lembrando que eu sempre tento terminar, né? Nem sempre tento, porque as outras APNPs eu vou acabar botando frases de maneira diferente. A minha ideia inicial era terminar com uma frase que não tivesse nada a ver com a aula, mas ela fala o seguinte, né? Eu nunca volto atrás na minha palavra. Esse é o meu jeito ninja, que é a frase do nosso personagem Uzumaki Maruto. Uzumaki Naruto, ou Naruto Uzumaki. Então foi isso, assim, bem resumido esse vídeo, tá? Mas a sugestão que eu dou é que vocês assistam ele mais de uma vez para que vocês possam entender perfeitamente do que a gente está falando, tá? Então, obrigado aí para você que assistiu aí até o final e até o próximo vídeo.